Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia e esse é o meu sinal nome. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Você assistiu o primeiro vídeo, a primeira aula? Se você não assistiu, não tem problema. É só você pedir para nós o link que nós te enviaremos pelo grupo do WhatsApp. Mas você precisa participar. Lá vai estar disponível o link da primeira aula, que será sobre conhecendo a língua de sinais, conhecendo a Libras. Sabendo que a Libras é uma língua, possui a sua gramática, que pode sinalizar dessas duas formas, sua estrutura própria. Ensinei também alguns sinais de saudações, redes sociais, familiares, sinais de relacionamento e vários outros. Para você começar a conhecer esses sinais básicos para se comunicar com o surdo, ok? Estou esperando você para você assistir a primeira aula. Nós também temos a segunda aula, que é sobre clarificando a Libras, em que é trabalhado. Na primeira aula, eu falo resumidamente sobre os parâmetros, pois toda língua possui seus parâmetros. Na segunda aula, já vamos nos aprofundar em cada item dos parâmetros, mostrando exemplos também como se usa na Libras. Então, você consegue ter uma base para que você possa se desenvolver melhor. Na terceira aula, iremos tratar sobre os tipos de verbos, como essas categorias são usadas na Libras, melhorando assim o seu conhecimento, o teu vocabulário e a tua fluência na Libras. E a quarta aula será uma revisão dessas 3 aulas e muito mais conhecimento, ok? Então vamos começar a nossa terceira aula, que é sobre verbo na Libras, verbalizando na Libras. Como são essas estruturas? Para você ter essa percepção, essa semântica em relação à sintaxe, tudo isso é importante para que você tenha uma compreensão da Libras. Lembrando que é uma língua natural, então tem que ser aprendida de uma forma natural, e não português sinalizado. Nós sabemos que a língua portuguesa já se tem muitos anos e já se desenvolveram vários dicionários, nós temos mais de 5.000 palavras. Mas para se aprender qualquer língua, é necessário que você tenha um conhecimento básico e vocabulário necessário. E os verbos fazem parte desse vocabulário na Libras. Então, quando você está iniciando, dando seus primeiros passos, você tem que saber relacionar. Então, por exemplo, no português, nós temos as conjugações ar, ir. E na Libras? Vai depender também Nós temos os pronomes, tem esse sinal mais atual, mais conceitual, usando esse sinal base, que pode ser eu, você ou ele. Se eu quero falar um pronome singular, eu uso esse sinal. E esse no plural. Mas calma, que eu vou estar explicando e mostrando exemplos. Então, eu, você, ele ou ela, depende do contexto. Pode ser feminino ou masculino. Você pode fazer as apontações. E na Libras nós conhecemos como os dates. É fundamental que você, no momento da sinalização, quando você estiver utilizando os pronomes pessoais que eu mostrei para vocês, como eu, você, ele ou ela, precisando especificar ou não se é feminino ou masculino, nós, vós, vai depender do contexto também, se a pessoa está presente ou não. O contexto é primordial. Nós temos também os advérbios de tempo, que marca a frase na Libras também, como por exemplo hoje, ontem e amanhã, anteontem. Então, ele marca o tempo
na frase. E ele vem acompanhado do verbo. Então, não é da mesma forma que no português. São estruturas diferentes, gramáticas diferentes. Na Libras, nós temos 3 tipos de verbos. Presta atenção. Nós temos os verbos simples, nós temos os verbos espaciais e nós temos os verbos de concordância ou direcionais. Vamos ver alguns exemplos dos verbos simples. Agora que eu vou estar explicando para vocês, não é nem 5% do que nós temos no curso Libras com Propósito. Vale ressaltar que lá está detalhadamente, que já vai abrir as inscrições nessa segunda-feira. Fique atento. Lá no curso, você vai poder aprender do básico ao avançado. Tem 2 aulas completas focadas sobre os verbos e mais as atividades. Então, agora eu vou te passar uma pincelada. Então, sobre os verbos simples, são verbos fixos. É como se ele estivesse ancorado ao seu corpo. Ele não flexiona nem em pessoa, nem em número, e nem afixos locativos. Então, por exemplo, nos verbos espaciais, ele já não está ancorado no corpo, que eu vou mostrar para vocês o exemplo. O verbo entender, tá vendo aqui? Ele está na fronte. O verbo aprender está fixo na testa. Tá vendo? O verbo saber, que pode ser feito dessas 2 formas. Saber, entender, aprender, não saber. Estão presos. Não flexionam nem em pessoa e nem em números. Certo? Por exemplo, o verbo esquecer, ele também está fixo. O verbo gostar, ele também está fixo no peito. O verbo amar, gostar. Então, todos esses verbos que são ancorados ao corpo, sendo na cabeça, no peito, são verbos simples. Nós também temos outros exemplos. Agora nós vamos para os verbos espaciais. Que eles já têm relação, né, são afixos locativos. Como, por exemplo, o verbo ir. Eu uso o espaço neutro. Esse local aqui nós chamamos de espaço neutro na Libras. E eu uso a configuração D para fazer o verbo ir. Por exemplo, eu preciso ir ao supermercado. Eu preciso ir. Eu estou vindo, né? Eu preciso ir, eu preciso voltar. Eu estou vindo, depende. O verbo chegar, olha o verbo chegar. E usando o espaço neutro, são os verbos espaciais. Por exemplo, o verbo colocar. Se eu pego um copo e coloco na mesa, coloquei um copo na mesa. Depende do contexto e vários outros. O verbo precisar, que eu mostrei antes para vocês. Preciso estudar Libras. Preciso aprender Libras. São esses 2 exemplos.
Estudar é importante? Brincar já mudou a configuração de mão, mas continua no espaço neutro, ó. Brincar, estudar. E vários outros que você, ao decorrer dessa caminhada, você vai adquirindo no seu vocabulário. Vamos para o terceiro grupo, terceira categoria, os verbos de concordância ou direcionais. Eles têm relação com eles flexionam tanto em pessoa como em número. E eles não estão relacionados com os afixos locativos. Então, por exemplo, o verbo dar. Posso usar dessa forma ou desta forma. Então, eu vou te dar, você me dá, eu dou para ele me deu, ou enfim, você pode fazer várias situações. Eu distribuí para todos. Tá vendo que ele está sendo direcional de concordância? Por exemplo, o verbo dizer. Eu te disse, você me disse, eu disse a todos, todos me disseram. Eu disse a ele disse para ele, ela disse para ele, enfim. Vários contextos possíveis. Verbo perguntar, configuração em D. Perguntar. Posso te perguntar? Você pode me perguntar, eu vou perguntar para eles me fizeram várias perguntas, por exemplo. Olha o verbo responder, configuração em R. Sim, eu vou te responder, você pode me responder. Ele respondeu a ele, ela respondeu a ele. Por exemplo, o verbo enviar. Depende do contexto, por exemplo. Um e-mail. Eu envio um e-mail, ele me enviou. Ou uma mensagem do WhatsApp. Ou uma carta. Ou eu vou enviar para você um e-mail, você me envia, tem dessa forma também, pelo contexto. Olha o verbo ajudar. Ajudar, que é um verbo importante. Eu vou te ajudar. Posso te ajudar? Você me ajuda, por favor? Eu vou ajudar todos vocês. Vou ajudar vocês a aprender Libras e vocês vão me ajudar a continuar ensinando. Tá vendo? Um exemplo. Por exemplo, o verbo provocar. Eu gosto de provocar. Ai, meu Deus, ele gosta de me provocar. Não pode ficar me provocando, ele não pode provocar as pessoas. Tá vendo o que é o contexto? E vários outros exemplos que nós temos. De acordo com que você for estudando, você vai analisando, você vai poder perceber qual tipo de verbo você vai estar estudando. Então, são essas 3 categorias. Voltando aos verbos de concordância, que também são direcionais, tem a questão também da semântica, que está relacionada à frase. Então, a orientação da palma também é muito importante. Ela também está relacionada com a sintaxe, com o contexto que é primordial na frase da Libras. Então, verbo amar, por exemplo, que também pode ser gostar. Eu amo você. Eu preciso fazer dessa forma? Não, eu não preciso fazer o eu. Já está implícito. Eu já faço um amo você. Ou a gente usa o sinal universal, que é muito conhecido. Eu amo você. Você me ama. Eu amo a todos. Todos me amam. Tá vendo?
Então, você pode usar dessas duas formas. Eu amo você. Não precisa usar de outra forma. Você usa Libras de forma natural. Eu amo você ou amo você. Deus te ama. Depende do contexto. Nós te amamos. Eles se amam. Deus te ama. Nós nos amamos. Nós temos também os verbos manuais, que usam classificador. São verbos que estão relacionados à ação, estão ligados à ação do verbo. Vamos treinar alguns exemplos para você entender com mais clareza? Então, por exemplo, estou subindo a árvore, vou sentar no galho. Vou balançar na árvore. Depende. Estou andando. E aí eu estou numa máquina de refrigerante. Estou usando uma máquina de refrigerante. Um bolo também ao forno, colocando no forno. Penteando os cabelos com o pente. Escovando os dentes. É a própria ação. Pintando as unhas. Lixando as unhas. Gostou da aula? Ixi, mas tem muito mais detalhes. Você é capaz, você precisa conhecer os verbos, você precisa conhecer as estruturas, os formatos das frases. Você vai conseguir se aprofundar cada vez mais e percorrer outros passos. Nós já estamos na terceira aula, você já tem um conhecimento, já tem conteúdo que eu estou te passando aqui para você poder se comunicar. Então, nós aprendemos aqui os 3 tipos de verbos. Mesmo a pessoa que não tenha conhecimento nenhum, fica calma, respira. Você vai se desenvolvendo, vai treinando, vai estudando todos os dias e você vai ver o seu crescimento. E aviso para vocês com certeza que esse processo de aprendizagem da Libras melhora com o seu professor, com o seu mentor, que vai estar te guiando nessa jornada. Esse professor pode ser ouvinte, surdo, que seja fluente, tenha formação na área. E você vai assimilando esse conteúdo. E também é importante que você tenha uma ambiência num grupo específico que busca o mesmo propósito que o seu, que é aprender Libras. São pessoas que querem ficar fluentes, que querem crescer na língua de sinais. Então, o objetivo do curso Libras com Propósito é esse. Nós temos um grupo fechado no Telegram dos alunos, em que são trocadas diariamente informações, vídeos, tira dúvidas. Mas eu vou explicar melhor para vocês na segunda-feira. Vamos voltar então aqui para a nossa terceira aula. Continuando então o treinamento dos verbos. Vou mostrar então verbos em que nós temos ação. Vamos lá. O verbo fazer. Temos também o mandar. Construir, que também pode ser feito dessa forma ou da outra. Comprar. Estudar. Então, vamos ver cada um desses exemplos nas frases para que a gente possa treinar.
Eu preciso ir ao trabalho. Ele me mandou fazer um trabalho. Tá vendo, ó? Já está implícito no verbo. Meu vizinho do lado está construindo um prédio. A manteiga acabou, preciso comprar. Você precisa estudar Libras. Percebeu? Isso mesmo. Nós também temos outros verbos, como por exemplo, de estado. Por exemplo, o verbo ser. O verbo ficar. Continuar. Estar. Como eu já tinha falado, estar e o permanecer, por exemplo. Esses 4 sinais utilizados na Libras de forma natural, como que a gente poderia usar? Eu sou uma pessoa calma, paciente. Pode ser esse exemplo. Eu sou ariana, então, ó, sou brava. Brincadeira. Segunda frase. Ele está nervoso. Não precisa fazer o ficar. Às vezes nós usamos esse ficar. Esse não se usa mais. Mas eu estou mostrando o exemplo. Terceira frase. Ela ou ele continua me ligando. Ó, continuar. Pode ser com uma mão ou com as duas. Me ligando. Ele está me ligando. Vamos treinar? Vou fazer uma pergunta. Sinal de rede social. No contexto da nossa aula. Vamos lá. Meu ex continua me mandando mensagem pelo WhatsApp. Mas eu não quero saber dele. E ele ficou nervoso. Tá vendo? Já aconteceu com vocês? Depois você me responde nos comentários, tá bom? Quarta frase. Você está triste? Quinta frase. Fica firme. Olha o contexto que já está implícito. Fica firme, permaneça. Nós temos também um outro grupo de verbos, como por exemplo, verbos que estão relacionados a fenômenos. Por exemplo, fenômeno chover. Fenômenos da natureza. Chover ou escurecer, que eu posso usar dessas duas formas. Trovões, trovejar. Escurecer. Então, na Libras a gente percebe, por exemplo, anoitecer, escurecer. Nós podemos usar o mesmo sinal. Este está relacionado aos dois contextos. Escurecer, anoitecer. Ou eu posso usar esse classificador. Depende. Tem esse também. Um exemplo. Nossa, o tempo passou muito rápido. Já escureceu?
Outra frase. Amo admirar o nascer do sol, o amanhecer. Também está relacionado a esses dois conceitos. Outra frase, terceira. Ontem à noite estava trovejando bastante. Agora vamos para o último grupo. Nós temos os verbos relacionados a desejo. Por exemplo, desejar, querer. Nós usamos desejar, querer, dependendo do contexto. Exemplo de frase. Calma, antes eu quero falar para você. Você percebeu, por exemplo, desejar, ansiar? A gente usa o mesmo sinal na Libras, que é esse. Se relacionam no mesmo contexto. Agora eu vou mostrar um outro exemplo. Primeira frase. Muito anseio, quero muito aprender Libras, me aprofundar na Libras. Então, vamos para o curso Libras com Propósito. Segunda frase. Estou com muito anseio, eu quero muito ser intérprete. Terceira frase. Estou com desejo de comer um bolo de chocolate. E você pode inverter também a frase. Um bolo de chocolate? Ai, que desejo, que vontade. Por exemplo, relacionado à gravidez ou outro contexto. Quarta frase. Com muita vontade de viajar. Que vontade! Nós temos essas 3 formas para viajar. Depende do contexto. Tá vendo? Uau! Nossa! São muitos verbos para que nós precisamos treinar. Claro, isso foi apenas uma introdução para que você possa começar seus primeiros passos a se aprofundar e buscar a tua fluência na Libras. É um começo e você está conseguindo, você chegou até aqui. Mas lembrando que você precisa ter um tempo, você precisa fazer um curso, você precisa ter contato com a comunidade surda e juntamente com o curso, com o seu professor, mentor, vai estar te orientando e te guiando nessa jornada para que você possa se desenvolver, crescer a cada dia, melhorando seu vocabulário e buscando a sua fluência na Libras. Ok? Tamo junto. Muito obrigado pela sua participação nessa terceira aula. Aproveite os seus momentos de estudo, assistam as 3 aulas, volte, assiste novamente, quantas vezes for necessário, anote as dúvidas, porque depois nós iremos retirar as aulas. Então aproveite enquanto elas estão disponíveis, para que você possa estudar e adquirir o conhecimento, fazer as suas anotações, aproveite o final de semana, organize o seu tempo e estude os conteúdos. Se você tiver dúvida, pode nos mandar pelo Instagram ou pelo grupo do WhatsApp e aí a gente vai estar interagindo, tudo bem? Também gostaria de dizer a vocês que nessa segunda-feira nós teremos a nossa última aula, nosso último encontro, que terá uma revisão dessas 3 aulas e também vamos ter um simulado
para que você possa treinar os seus conhecimentos, para ver se você conseguiu assimilar, se você realmente teve essa aprendizagem. E também nós iremos mostrar todo o conteúdo do curso do Libras com Propósito e tudo que você queira saber e precisa entender. Os módulos, os bônus. E essa próxima turma que irá abrir será uma turma muito especial. Fique atento, terá muitas novidades. Segunda-feira, 7h da manhã, nós vamos postar o link da última aula, o último encontro, ok? Combinado? Atenção, fique atento aos avisos e não se esqueça de assistir às aulas. Até segunda-feira. Nós nos encontramos. Um abraço forte, beijos da titia Lívia. Tchau, tchau. Ah, calma aí, eu não esqueci não, ó. Essa terceira aula tem atividade, tá bom? Qual será a atividade? Você vai se filmar, você vai fazer um vídeo falando sobre dos 3 tipos de verbo que eu ensinei para vocês. Você vai fazer uma frase. Pode ser uma frase com o verbo simples, ou uma frase com o verbo espacial, ou uma frase com um verbo de concordância ou direcional. Eu quero um exemplo de cada um. Tá bom? Você vai fazer um vídeo, me marca nos seus stories para eu repostar, combinado? Ou você pode mandar também no grupo do WhatsApp. Eu tô ansiosa, tô esperando para ver o seu vídeo, ok? Bons estudos, até a próxima aula, beijo.